Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 21 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, dispositivos inteligentes da OpenAI, mercado de luxo brasileiro e muito mais. Em mundo, Suprema Corte derruba tarifaço de Trump. Já no Brasil, atualizações de André Mendonça na frente do caso Master. Muita coisa importante para a gente conversar nesse sábado, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, tivemos uma novidade no mundo da inteligência artificial. A OpenAI, dona do ChatGPT, tem mais de 200 pessoas trabalhando em dispositivos próprios de IA. E não é um produto só não, tem caixa de som com câmera, possíveis óculos para rivalizar com os Ray-Ban Meta e até uma luminária inteligente. E o primeiro produto que deve sair do papel é justamente essa caixa de som. E a previsão é que ela custe entre $200 e $300. Essa entrada da OpenAI no hardware ganhou força depois da aquisição da startup I.O., fundada por Jony Ive, o ex-designer da Apple. E enquanto isso, rolou um climão público. Em um evento na Índia, os CEOs das rivais Anthropic e OpenAI se recusaram a dar as mãos, o que acabou criando uma situação descrita como constrangedora. Agora mudando de assunto, mas ainda no mundo empresarial, o mercado imobiliário de luxo no Brasil começou 2026 acelerado. Antes mesmo do carnaval, já rolaram vendas bem relevantes, incluindo uma mansão de R$250 milhões no Jardim Europa, em São Paulo. E essa mansão aí é gigantesca, Andrezinho. São 6.400 metros quadrados com academia, spa, quadra de tênis e garagem para 30 carros. Segundo a MBRAS, que é uma imobiliária especializada em alto padrão, outras 4 propriedades acima de R$90 milhões também foram vendidas na capital paulista. E agora, para fechar o nosso bloco de empresas com um retrato mais pesado, em meio à crise econômica dos Correios, um levantamento interno mostrou que nenhuma unidade estadual atingiu a meta de entregas dentro do prazo até setembro de 2025. Entre todas elas, o pior desempenho foi registrado em Roraima. Ainda assim, o resultado geral foi ligeiramente melhor do que o observado no mesmo período de 2024. Mas no fim das contas, fica claro o tamanho do desafio operacional no momento em que a empresa já enfrenta uma crise econômica. E com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Donald Trump sofreu um revés enorme na justiça americana. Nessa sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço que o presidente vinha aplicando sobre importações de quase todos os parceiros comerciais. E o motivo central foi direto. Segundo a decisão, Trump extrapolou a autoridade ao impor aumentos generalizados de tarifas sem passar pelo legislativo. E o argumento do Trump, Branco, era que uma lei de 1977 permitiria ao presidente agir sozinho em situações excepcionais. Só que a Suprema Corte discordou e cravou que para uma medida desse tamanho seria necessária a autorização do Congresso. E o impacto dessa decisão é bem específico. Ela atinge as chamadas tarifas recíprocas aplicadas desde abril e também taxas separadas contra China, Canadá e México. Mas nem tudo foi derrubado. Outras tarifas seguem em vigor, como as aplicadas sobre aço, alumínio e fentanil. E tem um ponto que pode virar uma dor de cabeça gigantesca para o governo. Com a derrubada, ele pode ser obrigado a devolver parte dos bilhões arrecadados com essas tarifas, um valor que pode ultrapassar $175 bilhões. Com isso, Trump reagiu forte, chamando a decisão de uma vergonha. E aí vem o próximo capítulo. Mesmo depois da derrota, Trump já anunciou que deve usar um novo instrumento legal para impor uma tarifa global de 10% com efeito imediato.
A aposta agora seria a seção 122 da legislação comercial americana, que permite tarifas temporárias por até 6 meses. E vale destacar um detalhe importante: esse mecanismo nunca foi utilizado na história. No fim das contas, isso tudo importa porque as tarifas eram o principal instrumento de pressão econômica do governo, e elas chegaram a destravar acordos bilionários com países como China, Japão e Reino Unido. Ou seja, derrubar o tarifaço mexe direto com a estratégia do Trump na política comercial. Olhando para o nosso país, o ministro Haddad avaliou que a decisão tende a ser favorável para o Brasil, que tinha sido alvo das tarifas recíprocas de 10%. E agora, com essa reviravolta nos Estados Unidos, o cenário global pode ganhar um novo desenho nas próximas semanas. Mas com o panorama mundial finalizado por aqui, vamos direto para o Brasil na próxima sessão. Começando o bloco de Brasil, teve desdobramento importante no caso do Banco Master. O novo relator no STF, o ministro André Mendonça, decidiu que é facultativa a ida do Daniel Worcaro à CPMI do INSS. O depoimento dele segue marcado para segunda-feira, dia 23. A comissão investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. E nesse bolo entram 250 mil contratos de empréstimos consignados do Master, que foram suspensos por falta de documentação. Voltando para André Mendonça, o ministro também determinou que os arquivos e as provas da investigação sobre o Master fiquem sob responsabilidade da Polícia Federal, que vai ter que compartilhar esse material com a CPMI. Isso, na prática, reverte o entendimento do ex-relator Dias Toffoli, que tinha mantido as quebras de sigilo sobre responsabilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para preservar a investigação. E aí as reações se dividiram. Os críticos dizem que a medida enfraquece a CPMI e levanta suspeitas de possível favorecimento a Worcaro, que é evangélico assim como o ministro Mendonça. Já os apoiadores defendem a carta branca dada à PF e acreditam que isso traz mais imparcialidade para o processo. Enquanto isso, veio à tona mais um detalhe. O relatório da PF enviado ao STF cita mais de 10 encontros entre Worcaro e Dias Toffoli. Agora, para fechar o cenário nacional aqui, a gente vai mudar para um tópico de economia. O desemprego fechou 2025 com a menor média anual da série histórica em 19 estados e no Distrito Federal. No recorte do quarto trimestre, a desocupação ficou em 5,1%. E quando a gente olha entre os jovens de 18 a 24 anos, também teve melhora. O desemprego recuou de 12,8% para 11,4%, que também é um mínimo recorde. Ou seja, no cenário brasileiro de hoje, de um lado, o caso Master segue ganhando novos capítulos no STF e na CPMI, e do outro, os números mostram um mercado de trabalho mais aquecido, com desemprego em patamar historicamente baixo em boa parte do país. Mas com o bloco nacional completamente atualizado, bora direto para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa por um movimento na bolsa que chamou a atenção. Ontem, a gestora Quineia vendeu toda a sua participação na Panvel, uma rede de drogarias gaúcha. A operação movimentou cerca de 128 milhões de reais, quase 10 vezes o volume médio de negociações da ação nos últimos 30 dias. A Quineia tinha 5,4% da companhia. E o pano de fundo é que as redes de farmácia no geral estão rindo à toa ultimamente. De novembro para cá, o setor foi reavaliado na bolsa, puxado pelo impacto positivo das vendas das canetas emagrecedoras na receita. Pois é, Branco. Analistas inclusive dizem que nessa nova corrida pela perda de peso, esse é o setor vencedor. Nesse intervalo de quase 4 meses, a Panvel sobe 66%, a Pague Menos tem alta de 92% e a Raia Drogasil avança 33%. Ainda no Brasil, nessa sexta-feira, o Ibovespa bateu um novo recorde ao subir 1,06% aos 190.534 pontos. Os investidores se animaram com a notícia que trouxemos na sessão Mundo da Suprema Corte Americana derrubando o tarifaço de Trump.
Nesse contexto, as ações da Taurus saltaram 5,17%. A decisão alivia a pressão sobre a fabricante de armas brasileiras, que destina cerca de 80% da produção ao mercado americano. E lá em Nova York, as bolsas também terminaram o dia no positivo. O S&P 500 subiu 0,69%, enquanto o Nasdaq avançou 0,90%. Por lá, foi divulgado que o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,2% em 2025, no primeiro ano do governo Trump. Lembrando que no fim do ano, o shutdown de 43 dias do governo federal impactou a economia parcialmente. E para fechar aqui, o dólar comercial recuou 0,98%, cotado a R$ 5,17. Esse foi o menor patamar desde 28 de maio de 2024. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. Bom descanso e a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!